mais uma transmissão Paz e Vida no seu lar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença, para te adorar, te bendizer, te glorificar. Consagramos ao Senhor esta reunião, desde agora do início até o final. Tudo quanto for dito, feito, falado, que seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor se agrade dos louvores que nós iremos entoar, que o Senhor nos use com graça, sabedoria, unção, revelação e autoridade para pregar e ensinar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua, o Senhor cresça, meu Pai. Abençoe cada pessoa que aqui está, cada um que está assistindo agora essa transmissão, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, mas o Senhor continua no controle de tudo, e nós cremos e confiamos no Senhor, na certeza, meu Deus, que dias melhores virão, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia. E pegue aí o teu evangelho, o teu livro santo, abram todos comigo no livro de Josué, capítulo de número 1, livro de Josué, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 5, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, eu orava hoje, meditando, falando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre? E o Senhor colocou no meu coração esta palavra, Josué capítulo 1, versículo 5, todos encontraram? Está escrito assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Somente até aqui. Josué sofreu um grande baque com a morte de Moisés. Moisés morreu e para o Josué foi não só a perda de um líder, mas também de praticamente um pai. E em Deuteronômio 34 o texto diz que eles choraram durante 30 dias. 30 dias choraram a morte de Moisés. E foi tão duro para Josué que ele se viu tomado de tristeza, de desânimo. No versículo 2, Deus vai dizer para Josué: levanta-te. Se Deus diz para ele se levantar, é porque ele não estava de pé, não é? Estaria sentado, deitado talvez. Mas é interessante que Deus deixa muito claro, a palavra deixa claro que Josué está desanimado. E a palavra desânimo, de acordo com o dicionário, significa uma pessoa desmotivada, abatida, sem ânimo. E o dicionário também traz a seguinte tradução: desanimado significa sem entusiasmo ou ausência de entusiasmo. E eu procurei no dicionário a palavra entusiasmo, e a palavra entusiasmo significa, dentre outras definições, cheio de Deus. Então quer dizer, uma pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus, cheia do Senhor. Já uma pessoa desanimada, ela não tem entusiasmo, então ela está vazia de Deus. E o que gerou desânimo aqui na vida de Josué foi a morte de Moisés. E nós vamos ver outros exemplos bíblicos também, que gerou desânimo em algumas pessoas, né? E nós vamos ver também como vencer o desânimo. Estamos enfrentando aí essa pandemia do coronavírus, estamos enfrentando essa quarentena, e muita gente tem se deixado abater, está desanimada, abatida, não é? Muita gente anda em angústia, ansiedade, depressão, vazia de Deus. Mas Deus não quer ver o povo dele vazio, não. Deus quer o povo dele entusiasmado. Deus quer o povo dele cheio da presença dele. E eu pergunto, você crê que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você fazer, aplaudindo, glorificando
Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado, todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma aventura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas eu lhe convido a prestar muita atenção, não converse, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que você vai ouvir e aprender, amém? O desânimo pode vir por diversos motivos. Aqui na vida de Josué, veio em decorrência da morte de Moisés. Mas na vida de Gideão, vamos ler aqui em Juízes capítulo 6, passe algumas páginas à frente, você está em Josué, algumas páginas para a direita, o próximo livro é o livro de Juízes, capítulo de número 6. Deixa eu fazer aqui um resumo da história. Deus havia dito em Deuteronômio 28, que se o povo dele ouvisse, obedecesse, praticasse a palavra, todas as bênçãos viriam sobre eles e os alcançariam. E não era uma bênção só não, era um pacote completo de bênçãos. Do mesmo jeito, se desobedecessem, viria um pacote de maldições. Enquanto na obediência o povo de Deus dominaria o inimigo, na desobediência o povo de Deus seria dominado pelo inimigo. E é justamente o que vai acontecer aqui no tempo de Gideão. O povo desobedeceu a Deus, caiu no pecado, na rebeldia, na idolatria, e os midianitas os dominaram. Quando eles plantavam algo, os midianitas levavam a lavoura, roubavam os animais, e o povo empobreceu muito. E havia um homem chamado Gideão, que estava malhando trigo no lagar. O trigo, amado, se malha na eira. A eira é um campo aberto, né? Malhar o trigo é pegar o feixe de trigo e bater, com as pontas, numa pedra para soltar os grãos. Depois pega os grãos, reúne, separa as sujeiras, as impurezas, rala aquele grão e faz a farinha. E com a farinha de trigo se faz pão, se faz bolo, enfim. Mas se malha na eira. Ele estava malhando no lagar. O lagar é um ambiente por volta de 2 metros quadrados em que se pisa uvas. Ele estava malhando trigo lá de madrugada para que o inimigo não levasse. E aí o anjo do Senhor aparece a ele e fala o seguinte para ele. Encontrou aí Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus via nele o que nem ele mesmo via. Olha a resposta dele, versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Uma evidência de uma pessoa desanimada é que ela imediatamente pensa: estou sozinho, Deus me deixou, Deus me desamparou, e agora? Quem poderá me defender? Era o que Gideão estava pensando. E não só Gideão pensou isso, que estava só desamparado. O grande rei Davi também passou por um momento de desânimo, e ele pensou que Deus o havia desamparado. Deixa marcado aqui Juízes 6, que a gente já volta. Salmo 13, livro dos Salmos, Salmo de número 13, está escrito o seguinte, versículo de número 1. Se você abrir a Bíblia no meio, dá no livro de Salmos, Salmo 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos,
para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Davi aqui também está pensando: o Senhor me desamparou, a situação não muda, eu oro, cadê a resposta? Por que nada muda? Uma pessoa desanimada pensa: Deus me deixou, Deus me desamparou. Volte lá em Juízes capítulo 6, olha o que Deus vai responder para Gideão, no versículo 14, Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha a resposta dele. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Uma pessoa desanimada, ela tem complexo de inferioridade. Uma pessoa desanimada, a estima dela é lá embaixo, não está lá em cima, pelo contrário, está lá embaixo. É um pensamento vitimista, é um pensamento derrotista. Deus falando com ele, dizendo: você vai vencer, vai dar certo. E ele dizendo: nada vai dar certo, eu não vou vencer, nada de bom vai acontecer. E Deus reafirma, versículo 16: o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha só, Deus mais uma vez dizendo: você precisa sair dessa situação, eu tenho algo melhor e maior para você. Note que é a mesma coisa que Deus disse para Josué. Deus não disse para Josué: não te deixarei, nem te desampararei, você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Aqui Deus está repetindo para Gideão: você vai derrotar o inimigo, você vai vencer. Note que é Deus liberando a palavra. Um outro exemplo de pessoa desanimada, já falamos de Josué, Gideão, Davi. Primeiro livro de Reis, esse daqui chegou a um nível tão intenso que ele desejou a morte. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, o que fez Josué entrar em desânimo, ficar desanimado, foi a morte de Moisés. O que fez Gideão ficar desanimado foi os inimigos prevalecendo, a mesma causa que Davi, não é? Mas olha aqui com Elias, só para fazer um resumo aqui da situação. A rainha Jezabel havia levado os profetas de Baal, de Astarote para Israel. Elias faz um desafio com eles no Monte Carmelo. Eles invocam a Deus, né? Os sacerdotes, profetas de Baal invocam a Baal. Elias invoca o Senhor responde com fogo. O Elias mata todos os profetas de Baal, né? Vê a glória de Deus se manifestando. Olha o que diz o versículo 1. 1 Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um destes. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele percorreu em um dia um trajeto de aproximadamente 160 quilômetros. Você tem ideia do que é isso? 160 quilômetros é quase a distância daqui de Natal a João Pessoa. Dá em torno de 200 quilômetros. Ele percorreu em um dia, ele foi correndo. O desespero tomou conta dele. Chegou debaixo de um pé de zimbro e o desânimo tomou conta de uma tal maneira, ele não via mais perspectiva, ele não tinha mais motivação de continuar, e ele pediu para morrer. Senhor, eu quero a morte, eu não vejo como continuar. Ainda bem que Deus não ouviu essa oração dele, né? Deus manda um anjo levar pão e água para ele, pão e água, e daqui a pouco nós vamos falar o que representa esse pão e essa água. E na vida nós passamos por angústias, passamos também por momentos de desânimo. O que nós não podemos é permanecer no desânimo. Com essa pandemia, bastou essa pandemia para colocar infelizmente muita gente muito
Muita gente diz que é povo de Deus desanimado, enclausurado dentro de casa, sem ter perspectiva nenhuma, achando que o mundo acabou, que não vai ter mais como trabalhar, em angústia, em desespero, em depressão. É gente que já está com receita, tomando remédio tarja preta. E eu fico triste ver isso. Eu falo, poxa, a pessoa estava na igreja, ela não guardou nada do que ouviu, não gerou fé no coração, porque uma coisa é ter um momento de desânimo, não é? Outra coisa é se entregar ao desânimo, estar como Elias, né? Achando que nada vai mudar. Em Mateus capítulo 6, vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Mateus 6, o Sermão do Monte, a partir do versículo de número 31, Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tais coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As preocupações do dia a dia não podem afetar o nosso relacionamento com Deus, e é o que muita gente infelizmente tem vivido. Eu tenho ouvido pessoas dizer que não tem mais força para orar, que não tem mais força para meditar na palavra, que não consegue sequer ouvir uma pregação, se entregou. Não, querido, Deus não quer isso não. O desânimo pode até ter chegado, mas o Senhor não quer que você permaneça não. Ele quer o seu coração cheio de fé, Ele quer você entusiasmado, cheio da presença dEle. E como é que isso acontece? O que é que nós temos que fazer? A receita Ele deu para Josué, para Gideão, para Davi, e vai nos dar também. Vamos ler, volte lá em Josué, capítulo de número 1. Ele disse a Josué o que fazer, como sair daquela situação, e aquilo que ele disse a Josué vale para mim e para você. Josué capítulo 1, versículo de número 7, está escrito assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus apontou para Josué. Josué, sabe o que é que vai te dar sucesso, êxito? Sabe o que vai te tirar do desânimo definitivamente? Meditar na minha palavra de dia e de noite. Isso não é facultativo, não é opcional, isso é imperativo para quem quer, porque a palavra de Deus gera temor no nosso coração. A palavra de Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento para lidar com as situações do dia a dia. A palavra de Deus traz paz ao nosso coração. Jesus diz lá em João 6,63 que a palavra que sai da boca dele é espírito e vida. Enquanto uma pessoa desanimada está sendo deprimida, triste, todos os psicólogos, psiquiatras dizem que um dos primeiros sinais de depressão é uma tristeza prolongada. Da tristeza vai para a angústia, vai para a ansiedade, e dali para a depressão é um pulo. A palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz paz. Agora, para quem entende a obrigação de meditar nela, e isso é pessoal, isso é obrigatório, não é? Muita gente se contenta tão somente em assistir uma pregação no YouTube, na TV, no rádio. É bom, é necessário, ajuda muito. Agora, isso não exclui a nossa responsabilidade pessoal, diária, de meditar nessa palavra, de se alimentar dela, de buscar o Senhor, de orar, de se fortalecer. Isso é individual. Muita gente, infelizmente, está como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:30, muita gente fraca na fé, doente na fé, e infelizmente tem até gente morto na fé. Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Como Jesus disse lá à igreja de Sardes, em Apocalipse 3, tem nome de que está vivo, mas está morto.
bastou uma doença. É grave, tem que tomar os cuidados, tem, a gente usa máscara, né? As cadeiras estão afastadas, passando álcool em gel na mão, todos os cuidados, mas isso não pode tirar a nossa comunhão e intimidade com Deus, não pode nos manter inertes, paralisados. Não, tem que continuar buscando, tem que continuar se enchendo dessa palavra, tem que continuar crendo. Deus é comigo, Ele não me deixa, Ele não me desampara. Essa luta, essa aflição vai passar e eu vou vencer, porque Ele me garantiu a vitória. O entendimento tem que ser esse, a palavra gera fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus fala com Josué qual é o segredo. Esse mesmo segredo Deus repete para Gideão. Deus dá estratégia para Gideão. O Gideão vai lá, vence o inimigo, confiou na palavra. Se você continuar lendo o texto aqui de Josué, o Josué se levanta, o Josué manda os espias irem lá a Jericó. Depois o Jordão está transbordando. Josué diz: minha gente, se santifique hoje, porque Deus vai operar milagres amanhã. Aí Deus abre o Jordão, eles atravessam em seco. E o Josué, que estava desanimado, abatido, achando que não tinha mais motivação para nada, ele vai vencer 31 reinos, ele vai conquistar a terra prometida, ele vai ter grandes vitórias, e assim vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui, Josué capítulo 21, versículo 45. Tome posse dessa palavra. Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, porque ele creu na palavra, porque ele agiu pela fé. Ele não deixou a inércia tomar conta dele. O Gideão também botou o inimigo para correr. O povo até queria aclamar Gideão rei. Davi também venceu, confiou no Senhor. Volta lá no Salmo 13. Volta lá no Salmo 13 para a gente continuar a leitura. Versículo de número 5. Volte lá. Salmo 13, versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele confiava no Senhor, ele confiava. No Salmo 37, verso 5, olha o que ele vai dizer aqui, Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Tem que crer na palavra, tem que deixar ela entrar no coração, tem que confiar nele, tem que agir pela fé. Hoje, nós temos conosco 24 horas o Espírito Santo. As aflições vêm, as angústias vêm, as tribulações vêm, mas o Senhor é conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. E a promessa dele, Isaías 41:13: não temas, porque eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. É promessa dele. No Novo Testamento, segundo aos Coríntios 4, vamos aqui, Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfrentou muitas lutas, enfrentou diversas dificuldades, mas ele sabia como vencê-las. Ele sabia. Segundo aos Coríntios 4, versículo 7, olha o que diz aqui: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o tesouro? O Espírito Santo, o próprio Deus, habitando no vaso de barro. Qual é o vaso de barro? Nós somos o vaso de barro. O Espírito Santo habita em nós. Quando há essa relação de intimidade com Deus, de confiança nele, de vivência na palavra, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso daqui, amados, é a fala de um cristão maduro, é a fala de alguém que amadureceu na fé, é a fala de alguém que tem comunhão e intimidade com Deus. E nada do que está escrito na Escritura é por acaso. Nós temos que buscar essa comunhão, essa intimidade, essa confiança, para que mesmo que as tribulações, as perseguições, as angústias venham, não tomem conta de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Depende de nós. Ele continua dizendo, versículo 16: por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Para vencer o desânimo é crendo na palavra, é meditando nela dia e noite, é através da oração, é através da comunhão e da intimidade com Deus, é crendo que dias melhores virão. Na vida de Josué Deus operou muito mais, na vida de Gideão também, na vida de Davi também, na vida de Paulo também, e vai fazer na tua também, em nome de Jesus. Agora, faça a tua parte, amadureça, busque mais. Tem muita gente, infelizmente, que não faz a sua parte. Quer que Deus faça, quer que Deus opere, quer milagre, quer bênção, quer vitória, mas não entendeu ainda. Deus faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. O Josué fez, o Gideão fez, o Davi fez, Paulo fez, e agora eu e você temos que fazer. Querido, querida, essa pandemia do coronavírus é uma evidência do fim, mas ainda não é o fim. Outras coisas ainda tem que acontecer, o calendário escatológico tem que se cumprir. Agora, essa pandemia não pode nos paralisar. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida ainda, e eu profetizo que Ele vai fazer em nome de Jesus. Faz a tua parte, porque Ele vai te honrar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então se coloque de pé. Vamos agora orar, vamos falar com Deus, porque Deus não quer ver o povo dele desanimado, pelo contrário, Deus quer o povo dele entusiasmado, cheio da presença dele. Nós vamos agora orar, porque a oração também é uma arma espiritual para vencer o desânimo. Lá em Filipenses 4:6, a palavra diz: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor pela oração, e o Deus de paz preencherá os vossos corações com paz. Olha só, então nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos e vá orando e vá falando com Deus. Vai pedindo para Ele tirar de você todo o desânimo. Vai se fortalecendo no Senhor agora. Vai pedindo para Ele te encher, para você se tornar uma pessoa entusiasmada. Ore agora, fale com Ele. Ore por você, ore pela tua casa, ore pela tua família. Vá orando agora, vá apresentando a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua palavra é fiel, é verdadeira. Ela não cai por terra nem volta vazia. E se o Senhor me mandou ministrar esta palavra, meu Deus, é porque aqui tem pessoas que precisam ouvi-la, meu Deus. Quantos estão aí vivendo desanimados, abatidos, mas o Senhor quer ver o teu povo entusiasmado. O Senhor quer que todo desânimo saia do coração desse homem e dessa mulher. O Senhor quer que toda angústia, que toda ansiedade, que toda tristeza, que toda depressão saia, e o Senhor quer encher e preencher esse homem, essa mulher com a tua glória, com a tua virtude, com o teu poder. Ah, Deus querido, eu tenho certeza que durante esta ministração o Senhor foi enchendo o coração desse homem de fé, e essa pessoa ouviu a tua palavra. Então vai agora testificando, meu Deus, esta palavra no coração dessa pessoa, e vai agora, meu Pai, fortalecendo ele. Vai agora, meu Pai, fortalecendo ela. Vai agora, meu Deus, mostrando que coisas melhores virão. Vai mostrando para ela, meu Deus, que há muito ainda a se fazer, que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida dele, na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada um que aqui está, por quem me assiste agora, por cada casa, por cada família aqui representada. Se tem alguém enfermo nessa família, meu Pai, vai levando saúde em nome de Jesus. Se tem alguém que está com coronavírus, cura, meu Pai, dá saúde. Se tem alguém com outra enfermidade, vai curando, vai sarando, vai abençoando, vai visitando agora os desanimados, vai agora levando ânimo, conforto, consolo. Enche o coração com a tua presença santa e gloriosa, e desperta uma igreja forte, desperta um povo que te busca, que anda na tua presença. Ah, Pai amado, nós repreendemos todo ardil das trevas, toda ferramenta forjada, toda dardo inflamado, toda seta do maligno, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer
sobre a igreja do Deus vivo. Então levanta uma igreja forte, uma igreja que é a coluna e firmeza da verdade, uma igreja, um povo que não recua diante das lutas e das adversidades, mas um povo que crê, um povo que avança, um povo que vive no cumprimento das tuas promessas. Abençoa o teu povo em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, oh glória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda Ele, diga glória a Deus.